paz do Senhor Jesus. Eu vim fazer esse vídeo. Toda vez que eu oro, primeiro eu oro bastante, eu oro de madrugada, de dia, de noite, à tarde, toda hora eu oro, pedindo para Deus sabedoria e que a palavra do Senhor venha na minha boca. A Bíblia diz que a palavra do Senhor vinha na boca de Ezequiel, a palavra do Senhor vinha na boca de Zacarias, de Abraão, de Moisés, de Jacó. Deus falou para Moisés, eu coloco as minhas palavras na sua boca, pois não foi eu que fiz a boca. A Bíblia diz em Mateus 10:20, não sois vós quem falará, mas o Espírito de Deus que fala em vós. E eu gosto muito de oração. Se eu puder orar a noite inteira, eu oro. Eu gosto muito. Porque a nossa vida é assim. Para resolver nossos problemas é só com oração. Orar pelas pessoas, né? Pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, muitos terremotos por aí, muitas ameaças de guerra no Brasil, tanta coisa ruim. Orar para os políticos, orar para as pessoas dos hospitais, as pessoas que estão presas, orar para nossas famílias. Tanta coisa para você interceder, para você orar. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo só pode muito os seus efeitos. Não está escrito pouco, é muito. Tiago 5,16. Em Provérbios 15:29 está escrito: longe está o Senhor do ímpio, mas ouvirá a oração de um justo. Eu quero falar sobre isso. Aí eu coloquei o título assim: o que significa a palavra oração? O que significa a palavra oração? É se prostrar diante do homem, diante de uma mulher, diante de um quadro, diante de uma estátua de pau de pedra que não anda nem fala? É isso a palavra oração? Vou explicar. Quando você lê a Bíblia, Efésios, eu vou falar só versículo. Quando eu faço vídeo, é só versículo. Versículo, versículo e versículo. Essa Bíblia. É só isso daqui, ó. Como sempre eu falo, isso aqui é a Bíblia. É por isso que tem pouca visualizações. Quando as pessoas colocam na internet, a gente vê hoje, né, tanto lixo, mas tanto lixo, ela é 4.000, 5.000, 2.000 visualizações. Mas quando você vai falar mesmo de Bíblia, é poucas visualizações. Mas no nome do Senhor Jesus, esse vídeo vai ganhar almas para Jesus e vai salvar a alma. No nome do Senhor Jesus. E vai ter mais de 2.000 visualizações. E as pessoas vão falar: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí eu coloquei o título assim, já falei, né? O que significa a palavra oração? Eu vou fazer de 30 em 30 e 2 vezes. Sempre eu falo, eu só faço aqui nesse lugarzinho, sempre. Eu faço aqui na minha casa, no meu lar, no meu doce lar, nesse lugar, sempre é aqui que eu faço. O que significa a palavra oração? Em inglês fala Krause, em espanhol fala oração em espanhol. Em francês é proposition. Difícil de falar, né? Proposition. Em alemão, a palavra oração é Satz. Significa S-A-T-Z. Satz. Palavra oração em alemão. No grego, esse é que eu mais gosto. No grego é proseuche, sendo o substantivo derivado do verbo proseuchamai. Que significa, esse que eu mais gosto, que significa dirigir-se a Deus. Então presta atenção, significa dirigir-se a Deus. Não está falando que é dirigir uma imagem, é dirigir-se a Deus. Significa orar ou suplicar. Súplica diante de Deus.
significa proseuchomai, significa súplica diante de Deus. Não fala que é súplica diante de uma estátua de pau de pedra, que nem anda nem fala, nem diante do ser humano. É súplica diante de Deus, não diante do homem e da mulher, ou um quadro, uma imagem, uma estátua. Em Daniel capítulo 5, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e seja sábio. Presta atenção. Está escrito Daniel capítulo 5 e versículo 5. Leia o livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5. De ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Versículo 23. Versículo 23. Que não vem e nem ouve, e nem sabe de nada, e não pode andar. Salmo 135. Primeiro vou falar o Salmo 115. Pega a Bíblia e leia a Bíblia. Salmo 115, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. E o Salmo 135, versículo 15, 16, 17 e 18. Presta atenção, está escrito. Fala assim, que a Bíblia condena a adorar a imagem. Aqui fala assim, da estátua, fala assim, que é de pau de pedra, que nem anda nem fala. Fala assim, que tem pé, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, e tem boca, mas não fala, e torna-se confundido e envergonhado os que se prostra diante de uma imagem. Então, nossa oração é só a Deus, ninguém mais. Você peça sabedoria para Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Você já leu a Bíblia hoje? Peça sabedoria a Deus. Daniel capítulo 12, versículo 12 está escrito. Daniel, o mesmo livro de Daniel, capítulo 12 e versículo 12 está escrito: e muitos que dormem na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Está vendo? Daniel capítulo 12, versículo 5. E muitos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É eterno. Você presta atenção, leia a Bíblia. Eu quero falar um pouquinho do publicano e Bartimeu. O publicano e o publicano da oração. Eu vou falar que significa a palavra oração. Você presta atenção, né? Súplica diante de Deus, não do homem, e nem diante da mulher, e nem diante de uma estátua. Diante de Deus significa a palavra oração. É diante daquele que habita no alto e sublime trono, aquele que habita entre os querubins e resplandece. Isaías, Velho Testamento. Isaías foi escrito cerca de 680, 700 antes de Cristo. Isaías significa o livro, o nome de Isaías significa salva, o Senhor salva. O capítulo 66 e o versículo 1. Isaías tem mais ou menos, o livro de Isaías tem mais ou menos 66 capítulos. Tem 1292 versículos. Isaías capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e o capítulo 57 e o versículo 15. Fala que Deus, ele habita no alto e santo lugar, no alto e sublime trono. Então a nossa oração é só aquele que habita no alto e santo lugar, aquele que habita no alto e sublime trono, aquele que habita entre os querubins e resplandece. Isaías capítulo, leia a Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 7, 2 e 3 e o capítulo 57, versículo 15. E o salmista, quando você lê o Salmo 80, o salmista clamava quem? Salmo 80, para o salmista Asaf.
Todo mundo conhece essa palavra, né? Salmo 80. O que o Asaf clamava? Ele clamava a quem? Asaf. O salmista Asaf clamava e orava a quem? Aquele que habita e assenta entre os cherubim. E aquele que intercede pelo povo. Ele intercedia. Asaf, ele intercedia pelo povo. Asaf intercedia pelo povo. Ele pedia para Deus um avivamento. Então Asaf, ele orava, pedia só a Deus. E qual foi a oração do publicano? Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Esses meus vídeos é só para quem gosta de Bíblia, viu? Os meus vídeos é só para quem gosta de Bíblia. Qual foi a oração do publicano? Se humilhou diante de quem? De Deus. O publicano, ele se humilhava e se humilhou diante de Deus. Ele disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tá vendo? Presta atenção. Ele disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Presta atenção. Lucas capítulo 18. Leia na sua casa. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. É uma palavra poderosa. Então ele clamava para ter piedade de mim, pecador, mas ele orava só, a oração dele era só a Deus. Quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho sobre a estátua, você conhece, né? No livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho sobre aquela estátua, todo mundo sabe, né? Ele disse aos caldeus, Daniel, leia a Bíblia, Daniel capítulo 2, versículos 5 e 12. Ele disse para todos sábios, se não fizer saber a interpretação do meu sonho, ele ia matar todo mundo, e todos aqueles e os amigos de Daniel. Mas Daniel, Sadraque e Mesaque, que era crente de verdade, não é igual hoje, né? Daniel, Sadraque e Mesaque, aqueles eram crentes mesmo, não é igual hoje. Então eles foram, quando Nabucodonosor pediu para o sábio interpretar o sonho dele, ninguém soube. Ele falou assim que ele ia matar todo mundo, ia matar todos os sábios. Aí Daniel se reuniu com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele orou a quem? Ele orou a quem? Ao Deus dos céus. Foi assim? Ele orou ao Deus do céu. Daniel não orou para uma estátua ou uma imagem. Ele orou, todo mundo sabe, ao Deus dos céus. Em Daniel, já falei o capítulo, né? Eu falei o capítulo, Daniel capítulo 2, versículos 5 e o 12. Então, ele orou, Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 2 de Daniel. Presta atenção, leia a Bíblia e sejam sábios. Zacarias, capítulo 7. Leia a Bíblia. Zacarias, Velho Testamento. Zacarias, capítulo 7, só Bíblia. Zacarias, capítulo 7, versículo 8 e o 21. Velho Testamento. Sarezé e Regimeleque, a Bíblia fala de... estou falando de o Velho Testamento. Zacarias, capítulo 7. Confira e leia a Bíblia. Capítulo 7, versículo 2 e o capítulo 8 e o versículo 21. Para Sarezé e Regimeleque, eles iam para a casa de Deus e eles chamavam um ao outro. Mas eles iam orar quem? Para quem eles iam orar? Eles iam buscar a Deus, eles iam suplicar o favor de Deus. Porque nós temos que suplicar, implorar o favor de Deus. Então eles iam para a casa de Deus, chamavam um outro para suplicar o favor de Deus. Isso significa oração. Não é para uma imagem que não anda, ele fala. Eu falei em Daniel, capítulo 9, versículo 13 e 20. Quando você é o livro em Esdras, ele fala assim,
Eu falei que, esqueci, perdão. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 3 e o 20. Daniel fala, presta atenção no que o Daniel fala. Presta atenção, leia a Bíblia. Que ele fala assim, Daniel capítulo 9, versículo 3 e 20, que ele fala: eu dirigi o meu rosto, tá vendo? Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração, e rogos, e súplica, e jejum, e pano de saco, e cinza. Significa humilhação, humilhar diante de Deus, mas a Deus, não uma estátua que não anda e nem fala, que eu falei no Salmo 115, 135. Então, Daniel capítulo 9, versículo 3 e 20, ele fala: eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus do céu. Não foi uma estátua, uma imagem. Lá no livro de Deuteronômio, se não for a memória, parece que é o capítulo 4, versículo 6, Moisés olhou para aquele povo e falou assim, não faz a memória, Deuteronômio 4, 6, Moisés olhou para aquele povo, Moisés falou assim: esse povo é grande e sábio. Sabe por que eles eram sábios? Porque eles se prostravam só diante de Deus. O que Paulo fala em Efésios? Efésios, leia a Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 e versículo 14. Paulo falou assim, eu me ponho de joelho diante de quem? Do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3 e versículo 14. E Filipenses capítulo 4 e versículo 6. O que está escrito? Filipenses, sei mais ou menos de cor. Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Fala assim: não vos inquietais com coisa alguma, mas antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de quem? De Deus, pela súplica, pela oração e com ação de graça. Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Leia a Bíblia. Seja igual o Beriano. O que eu estou falando, você pesquisa. Salmo 95 e versículo 6. Sabe o que está escrito? Esta palavra eu amo demais. Salmo 95, versículo 6. Fala assim, ouvinte e adoremos, e prostremo-nos, e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha que palavra poderosa. Leia a Bíblia, Salmo 95 e versículo 6. Todos os homens de Deus que falavam com Deus e oravam, era só a Deus, só. Vou ler só rapidinho aqui, quer ver? Vou ler rápido. Só um pouco, não vou ler a Bíblia, só vou falar o capítulo e versículo. Os homens de Deus do Velho Testamento que oravam só a Deus, só a Deus. Velho Testamento, Gideão, ele pediu um sinal para Deus. Juízes capítulo 6, versículo 36 e 40. Sansão pediu força para Deus para vingar dos seus inimigos. Juízes capítulo 15, versículo 28 e 30. Tá vendo? Eu estou falando aqui, de Bíblia. De Bíblia. Todo servo de Deus do Velho Testamento, principalmente do Velho e do Novo, ele só orava a Deus, ninguém mais. Presta atenção. Eliseu pediu para que o exército do Assírio ficasse cego. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 17 ao 23. Ezequiel, profecia contra Senaqueribe. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 15. Do 19 ao 35. Não foi assim? Ele orou a Deus. Ezequiel, e Deus mandou um anjo só, e foi lá e matou 185 mil soldados Senaqueribe.
Ele pediu proteção contra Senaqueribe. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 15. E o capítulo 9 e 35. Ezequiel, recuperação de uma grave enfermidade. Segundo Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. O rei Asa, ele orou a Deus, e Deus matou 1 milhão dos etíopes. O rei Asa pediu ajuda contra os etíopes. Segunda Crônica, capítulo 14, versículo 11 e 15. Josafá, vitória sobre os sírios. Segunda Crônica, capítulo 18, versículo 31. Manassés, ser libertado dos assírios. Segunda Crônica, capítulo 33, versículo 12 e 13. Neemias, proteção contra Sambalate e Tobias. Neemias, capítulo 4. O profeta Agur, moderação em seus desejos. Provérbios, capítulo 30. O profeta Agur, ele pediu para Deus dar para ele nem a riqueza e nem a pobreza, só a porção acostumada. Jonas, ver-se livre da grande peixe. Jonas, capítulo 2. O rei Asa, quando você lê a Bíblia, o rei Asa e o rei Josias. O rei Asa e o rei Josias eram os crentes mais fiéis da Bíblia, principalmente Josias. Sabe o que Josias fez? Ele destruiu todas as imagens, todas as estátuas. Josias, ele destruiu tudo, todas as imagens, todas as estátuas. E o rei Asa também. Está escrito na Bíblia? Vou passar aqui para você, marca aí. Eliseu também, segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, do 1 ao 23. Ele pediu para um exército, que eu já falei, né? Que ele ficou cego, já falei, né? Um exército significa mais ou menos 16. Um exército significa mais ou menos 16 e 17 mil. Manassés, ele se converteu a Deus. Todo mundo sabe sobre Manassés, que ele era um dos reis mais ímpio, mais ruim do Velho Testamento. Aí ele foi preso e amarrado dentro do espinho. Aí ele se converteu. Quando ele se converteu, que ele foi amarrado no meio do espinho, que foi levado cativo, o que ele fez? Ele orou só a Deus, só isso, só a Deus. Manassés. E ele, quando ele se converteu, o que ele fez? Lê a Bíblia. Ele destruiu todas as imagens, todas as estátuas. Lê a Bíblia. Segunda Crônica, capítulo 33, do versículo 11 ao 19. E o rei Josias, está escrito, segunda Crônica, capítulo 34, do versículo 1 ao 7. Então, seja como os bereanos. Lê a Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 11. Pesquisa o que eu estou falando aqui. Marca aí tudo que eu falei. Você vai parando o vídeo, marcando, parando o vídeo, marcando. Então, eu já falei aqui nesse Sadraque, Mesaque e Abednego, Zé e Regis de Meleque, já falei, né? E Daniel, ele fala assim, Daniel capítulo 9, versículo 3 e 20, ele fala, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar em jejum e oração. Já li, já falei, né? O Novo Testamento fala de uma anciã. Deixa eu ler a hora ali para parar, vou fazer 2 vezes. Quando você lê no Novo Testamento, fala de uma mulher anciã. Sabe quantos anos que ela tinha? 84 anos. 84. E ela orava, ela era cheia do Espírito Santo. Ela orava de dia e de noite, mas orava e clamava a Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E ela servia a Deus. Ela tinha 84 anos, Ana, a profetisa Ana, e ela orava ao Deus do céu, o Deus que fez os céus e a terra. E ela servia a Deus em jejum
e oração. Tá vendo? Jejum e oração, de dia e de noite. Ela era uma profetisa. Eu vou fazer de uma vez só, 25 minutos, vou fazer de uma vez só, eu vou terminar. Vou fazer uma vez só. Ela era uma profetisa que esperava fielmente a vinda de Cristo e não se afastava do templo servindo a Deus. Falei a Deus, não uma imagem que não anda e nem fala. Eu vou parar para ficar melhor, para a pessoa ouvir, fazer em 2 vezes. Então, a palavra oração significa o quê? Súplica diante de Deus. O Deus que criou o céu, do céu é a terra e todos que nela habitam. Orar é pôr joelho, é diante de Deus. Só isso. Aí você presta atenção nos versículos que eu falei. Esses versículos que eu mais amo. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Filipenses, capítulo 4 e versículo 6. E Salmo 95 e versículo 6. Você presta atenção, leia a Bíblia e seja sábio.